Ao longo dos anos, houve numerosos relatos de sítios arqueológicos amaldiçoados, onde escavadores e ladrões de túmulos começaram a experimentar mortes súbitas depois de entrarem em contato com artefatos egípcios. Nesse vídeo, eu vou te contar as piores maldições do Egito Antigo que se tornaram reais. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje alguns fatos estranhos relacionados ao Egito Antigo. Se você gosta de sobrenatural, crime e mistério, se inscreva no canal para mais conteúdos. A maldição dos faraós será lançada sobre quem perturbar a múmia. Esses dizeres são comumente encontrados em sarcófagos ou tumbas de um antigo egípcio. A maldição não se importa se você é um arqueólogo sério ou um ladrão oportunista. Maldições foram colocadas em túmulos como medidas de segurança. Se o corpo fosse perturbado, então ele não teria garantia de uma vida pacífica após a morte. Um dos arqueólogos mais famosos que foi amaldiçoado foi Lord Carnarvon, que, juntamente com Howard Carter, descobriu a tumba do rei Tutankhamon. Algumas pessoas atribuem essas mortes a razões biológicas que eu vou explicar ainda nesse vídeo, mas ainda há muita coincidência estranha nessa história. Se essas maldições realmente existem, elas criaram narrativas tão assustadoras e convincentes que o público começou a acreditar em vingança do além-túmulo. Quando a tumba do rei Tutankhamon foi encontrada, jornalistas relataram que a seguinte inscrição estava perto da porta: "A morte virá em asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei." Embora historiadores contestem que a tábua com maldição tenha sido encontrada na tumba de Tutankhamon, rumores mais tarde circularam que Carter havia escondido imediatamente para não alarmar seus trabalhadores. Na verdade, houve várias mortes misteriosas em torno da abertura da tumba. A primeira e mais divulgada morte foi a do egiptólogo Lord Carnarvon. Ele e Howard Carter foram os únicos a abrir a tumba. Carnarvon morreu alguns meses após a descoberta de uma picada de mosquito infectado em seu rosto. O estranho é que na autópsia feita na múmia havia uma lesão semelhante encontrada na mesma parte do rosto. Além disso, quando Carnarvon morreu, todas as luzes de sua casa se apagaram subitamente sem nenhuma explicação. Ele não foi o único a ser vítima da maldição de Tut. Howard Carter deu a seu amigo Sir Bruce um peso de papel feito de uma mão mumificada com uma pulseira com a seguinte inscrição: "Amaldiçoado seja aquele que move meu corpo. Para ele virá fogo, água e peste." Depois que Bruce recebeu esse presente, sua casa pegou fogo. Daí ele reconstruiu a casa e ela foi atingida por uma inundação. George J. Gould, Aubrey Herbert, Hugh Evelyn White, Aaron Amber e Archibald Douglas também são considerados vítimas da maldição. Como Carnarvon, todos morreram pouco depois de entrarem em contato com a múmia de Tutankhamon. Lord Westbury pulou de um prédio. Ele deixou um bilhete que dizia: "Eu realmente não suporto mais esses horrores." Só que ninguém nunca soube quais horrores eram esses. Outra maldição um tanto estranha pode estar relacionada a uma múmia poder ter afundado o Titanic. Uma múmia de madeira pintada de uma mulher não identificada do Museu Britânico em Londres tinha fama de assombrada. Os funcionários do museu ouviam estrondos altos vindos do artefato. Os eventos misteriosos continuaram até que um guarda do museu morreu de circunstâncias suspeitas. Acreditando que o caixão estava amaldiçoado, o museu supostamente queria se livrar dele o mais rápido possível. Então, venderam a múmia a um arqueólogo americano
que levou a múmia com ele em seu navio com destino à América, o Titanic. Algumas pessoas especulam que a presença da maldita múmia causou seu desastroso naufrágio. É um conto sem qualquer evidência, mas que muitos acreditaram na época. Em 1971, durante uma escavação em Saqqara, um egiptólogo, Walter Bryan Emery, encontrou uma pequena estátua do deus egípcio da morte, Osíris. No final do dia, ele e seu assistente voltaram ao escritório em uma vila próxima. Emery levou a estátua de Osíris com ele. Uma vez em sua casa, Emery foi ao banheiro tomar banho. Depois de alguns momentos, seu assistente começou a ouvir Emery lamentando. Ele correu para ajudar e o encontrou segurando a pia, claramente experimentando algum tipo de trauma. Seu assistente disse que ele ficou lá como se estivesse paralisado. Emery foi diagnosticado com paralisia do lado direito do corpo, sem conseguir falar, e morreu no dia seguinte. Em 2004, um turista que visitava o Egito teria roubado uma relíquia do Vale dos Reis, a mesma região que abriga o túmulo do rei Tutankhamon. Quando voltou para casa na Alemanha, foi acometido por uma febre que evoluiu para paralisia. O homem morreu pouco depois. Seu filho estava convencido de que o artefato foi amaldiçoado e devolveu a relíquia ao Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, na esperança de que a alma de seu pai descansasse em paz. Em 1972, a maldição do rei Tutankhamon retornou com outra vingança. Alguns dos artefatos da tumba foram enviados ao Museu Britânico para comemorar o aniversário de 50 anos da descoberta da tumba. O Dr. Gamal Meres, diretor de antiguidades do museu no Cairo, morreu na noite seguinte, após manusear os artefatos que seriam enviados para a Inglaterra. Mas a maldição não parou por aí. Muitos dos aviadores que estavam a bordo da aeronave que transportava os artefatos para a Inglaterra também foram vítimas. 3 dos homens na aeronave sofreram ataques cardíacos depois de entrar em contato com os objetos. Um sobrevivente teve um ataque cardíaco na mesma hora do voo, todos os anos, até que um dos ataques o matou. Em 1699, Louis Penincher escreveu sobre a maldição de uma múmia em seu livro, Tratado sobre Embalsamento. Ele contou a história de um polonês que havia comprado 2 múmias de Alexandria para estudá-las. Enquanto navegava para casa através do mar Mediterrâneo, ele começou a ser assombrado por 2 fantasmas que de repente apareceram no barco. O homem jogou as múmias no mar. Suas visões espectrais pararam assim que os corpos foram engolidos pelo mar. O renomado egiptólogo Zahi Hawass lembra que um dia, enquanto transportava artefatos egípcios, sua tia morreu. 1 ano depois, no mesmo dia, seu tio morreu. E 1 ano depois, no mesmo dia, seu primo favorito morreu. Os jornais relataram que a maldição dos faraós reivindicou seus familiares. Ele contou também que um garoto estava visitando o Museu Egípcio no Cairo quando se tornou alvo não de uma maldição, mas de um milagre. O menino estava extremamente doente, mas depois que ele olhou nos olhos da múmia do rei Amossi, sua doença terminal foi curada. O menino devorou tudo o que podia encontrar sobre o assunto após o milagre e virou um fã do Egito Antigo. Em 2002, Mark Nelson, um estudioso de medicina da Universidade da Austrália, concluiu um estudo que supostamente mostrou que a maldição do rei Tut nunca existiu. Mark estudou os 44 envolvidos na descoberta da tumba. A média de idade de morte do grupo foi de 70 anos. Muitas das histórias em torno da maldição também estão sem fundamento.
Quanto às luzes que se apagaram por todo o Cairo na morte de Lord Carnarvon, falhas de energia no Cairo em 1923 eram uma ocorrência comum. E ele já era conhecido por estar com uma péssima saúde antes da abertura da tumba, além de infecções serem recorrentes naquela época. Talvez o poder de uma maldição esteja na mente da pessoa que acredita nela. Howard Carter, o homem que realmente abriu a tumba, nunca acreditou na maldição e morreu de causas totalmente naturais. A Universidade do Cairo examinou os registros de saúde dos funcionários do museu e notou que muitos deles tinham sido expostos a um fungo que causou febre, fadiga e erupções cutâneas. Em 1999, o microbiologista alemão Godard Kramer analisou 40 múmias e identificou vários esporos potencialmente perigosos em cada uma delas. Esporos são resistentes e podem sobreviver milhares de anos, mesmo em uma tumba escura e seca. Embora a maioria seja inofensivo, alguns podem ser tóxicos. Quando os esporos entram no corpo através do nariz, boca ou olhos, eles podem levar à falência de órgãos ou até mesmo à morte. Hoje em dia, arqueólogos usam equipamentos de proteção como máscaras e luvas quando trabalham em uma tumba, algo que exploradores dos tempos de Howard Carter e Lord Carnarvon não faziam. As condições sanitárias do Egito na época também eram deploráveis. Provavelmente dentro de uma tumba era mais seguro do que fora. O que você acha que pode ter levado a essas mortes? Maldição ou fungo? Foi uma coincidência? O que vocês acham? Você abriria uma tumba com dizeres de maldição? Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar o vídeo do rancho Skinwalker, um lugar também envolto em mistérios. Eu vou deixar aqui na tela final e te encontro no próximo vídeo. Até lá!